Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul institui as sessões virtuais. E ainda, primeira sessão do Pleno de 2020 aprecia 28 processos. A partir de 2020, o relatório de gestão fiscal deverá ser enviado ao TCMS através do sistema e-Contas. Presidente do TCMS, conselheiro Irã Coelho das Neves, participa da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Análise de contas públicas é tema de curso. Esses destaques e ainda outras notícias você acompanha agora no TCE na TV. A partir deste ano, os conselheiros do TCMS passam a realizar o julgamento dos processos por meio eletrônico. Com essa medida, o julgamento dos processos se tornam mais céleres, além de assegurar economia e ainda contribuir para o futuro sustentável do planeta. Mais celeridade aos julgamentos dos processos de controle externo, assegurar economia e ainda contribuir para o futuro sustentável do planeta. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul institui as sessões virtuais. A partir de agora, os conselheiros do TCE-MS passam a realizar os julgamentos dos processos também por meio eletrônico. As sessões virtuais do Tribunal Pleno e das Câmaras serão realizadas semanalmente a partir das 8 horas da manhã de segunda-feira e término às 11 horas de quinta-feira, salvo se houver deliberação em contrário do presidente. As pautas virtuais serão publicadas no Diário Oficial do TCE-MS até a quarta-feira da semana anterior à realização da sessão. E o conselheiro relator poderá retirar processos da pauta virtual até o início da sessão de segunda-feira. É importante que o jurisdicionado, se ele tiver interesse em promover a sustentação oral em determinado processo, ele tem que fazer esse requerimento na sexta-feira que antecede a abertura da sessão. Durante o período em que estiver aberta a sessão virtual, é facultado ao relator e aos demais conselheiros solicitarem vistas aos processos. Nesses casos, o julgamento será automaticamente convertido em presencial e retomado na sessão seguinte. O julgamento dos processos por meio eletrônico está disciplinado por resolução. Todos serão julgados em sessão virtual, com exceção daqueles que o presidente ou o relator indicar julgamento presencial. Já os processos que tratam de contas anuais, denúncias, representações, averiguações prévias e consultas serão obrigatoriamente em sessão presencial. É um ganho extraordinário. Veja, a gente já lançou no final do ano passado o nosso projeto de protocolo sem papel, papel zero. E isso também caminha no sentido de que as sessões também tenham essa posição de inovação. Então o conselheiro, por exemplo, de onde estiver, pode despachar via laptop ou celular e votar os processos que estão pautados na sessão virtual. O que vem dar uma tremenda celeridade para o tribunal. As sessões virtuais do Tribunal Pleno e das Câmaras serão realizadas semanalmente a partir das 8 horas da manhã de segunda-feira e término às 11 horas de quinta-feira. A análise de contas públicas é tema de curso no TCMS. O curso, dividido em 2 dias, foi ministrado por servidores integrantes da própria Divisão de Fiscalização. Auditores de controle externo e técnicos da Divisão de Fiscalização, Contas de Governo e de Gestão iniciaram treinamento sobre os modelos de pré-análises dos processos de prestação de contas. O curso, dividido em 2 dias, está sendo ministrado pelos servidores integrantes da própria Divisão de Fiscalização. O objetivo do treinamento é padronizar as análises das prestações de contas por meio de uma ferramenta que possibilita o preenchimento automatizado de dados e informações. Conselheiro Irã Coelho das Neves participa da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Acompanhe.
No plenário da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Irã Coelho das Neves, prestigiou a abertura dos trabalhos do Legislativo de 2020. O presidente da Corte de Contas destacou a importância da união entre os poderes. Nós temos um compromisso, não só com o Poder Executivo, mas com o Legislativo, de sermos colaboradores do governo. O presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a parceria já consolidada com o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas tem sido muito mais na questão educativa do que na questão punitiva. E aí eu acho que isso tem sido muito importante e vários projetos que a gente tem trabalhado em conjunto para atendimento aos jurisdicionados, né, em todo o estado de Mato Grosso do Sul, e a gente tem tentado fazer com que isso aconteça de uma forma em que a Assembleia possa participar, dando um amparo legal. O TCMS vem firmando parcerias com os poderes executivo, legislativo e judiciário para a capacitação de servidores e também dos jurisdicionados. Agora vamos para o julgamento dos processos. Na primeira sessão ordinária do Pleno de 2020, os conselheiros relataram um total de 28 processos entre contratos administrativos, prestação de contas de gestão, auditoria e um processo referente a balanço geral. Na auditoria realizada no Fundo Municipal de Saúde de Angélica, o conselheiro Valdir Neves votou pela regularidade, com ressalva aplicando multa aos atuais gestores Roberto Silva Cavalcante e Franciele Facincani. Processo 6.505/2017, auditoria realizada no Fundo Municipal de Saúde de Angélica, sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Gorgato. Voto pela regularidade com ressalva dos procedimentos administrativos praticados no âmbito das contas do referido fundo, aplicando multa aos atuais gestores, senhor Roberto Silva Cavalcante e senhora Franciele Franciscani, no valor de 30 fermes para cada responsável, pelo motivo de terem sonegados dados, documentos e informações, bem como o não atendimento às solicitações dessa Corte de Contas. Auditoria realizada junto à Secretaria da Juventude de Campo Grande, no período de 2015, tendo como responsáveis Gilmar Antunes Olarte e Alcides Jesus Peralta Bernal, prefeitos municipais à época, teve sua prestação de contas apreciada como irregular pelo conselheiro Ronaldo Chadid. 01/2017, referente ao relatório de auditoria 17/2016, realizado junto à Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande, tendo como período auditado exercício 2015, sob responsabilidade do senhor Gilmar Antunes Olarte e do senhor Alcides Jesus Peralta Bernal, na qualidade de prefeitos municipais, e ainda da senhora Marineuza Jesus Nascimento e do senhor Wilton Edgar Sais Silva Costa, secretários municipais à época, em que acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos praticados por violação aos dispositivos constitucionais e infralegais descritos na proposta de julgamento, pela aplicação de multa de 100 fermes para cada um dos ex-prefeitos já nominados e de 50 fermes para cada um dos mencionados ex-secretários municipais, pela comunicação ao Ministério Público Estadual, considerando as irregularidades apontadas no item 6.4 do relatório, para que sejam adotadas as medidas administrativas e ou legais pertinentes, quanto ao indício de prática do crime de apropriação indébita previdenciária e de ato de improbidade administrativa. Pela recomendação aos atuais gestores do órgão, para que adotem as medidas necessárias para a correção das impropriedades identificadas, de modo a prevenir que as mesmas não se repitam. Ao conselheiro Osmar Jerônimo coube relatar 5 processos, dentre eles a auditoria do Fundo Municipal de Saúde de Vicentina, tendo como responsável o ex-prefeito Hélio Toshiti Sato. O conselheiro declarou pela irregularidade na prestação de contas anual de gestão do exercício de 2013. Processo 2979-2014 do Fundo Municipal de Saúde de Vicentina, responsável o senhor Hélio Sato, ex-prefeito, tendo como objeto a prestação de contas anual de gestão do exercício 2013. A auditoria emitiu parecer pela irregularidade da prestação de contas. O Ministério Público emitiu seu parecer no sentido de sugerir ainda a imposição de multa ao responsável. Assim, acolho os pareceres da auditoria e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar irregular a prestação de contas anual de gestão
do Fundo Municipal de Saúde de Vicentina, referente ao exercício 2013, pela infringência às normas contábeis aplicadas ao setor público, aplicar multa de 60 UFERMs ao responsável e recomendar ao atual responsável pelo órgão para que observe com maior rigor as normas que norteiam a administração pública, a fim de não incorrer nas mesmas impropriedades. A prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, relativa ao exercício de 2015, foi declarada irregular e não aprovada pelo conselheiro Gerson Domingos. Processo 10.308/2016, da prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, relativo ao exercício 2015. Voto por declarar irregular e não aprovada a prestação de conta apresentada e pela aplicação de multa no valor de 70 UFERMs ao interessado, em razão da ausência de remessas de documentos obrigatórios para instruir o processo pela escrituração das contas públicas de modo irregular. E pela aplicação de multa de 25 UFERMs à senhora Lucilene Tábuas Carrasco, secretária municipal à época, por não ter respondido à intimação desse tribunal. Já o conselheiro Márcio Monteiro apreciou como irregular a prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bonito. Processo 6.802 de 2015, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bonito, responsável, senhora Rosiléia Gomes Xavier, do exercício 2014, pela divergência dos valores apontados nas peças contábeis e ausência de notas explicativas. Os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos. Mas atenção, somente após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCMS. Agora vamos aos destaques no site do TCMS. Corregedor-geral do TCMS compõe banca examinadora em São Paulo. O convite veio em razão de o conselheiro possuir um vasto currículo na área do direito público, além da constante atualização e estudos de matérias relativas às políticas públicas e ao controle externo, especialmente com relação às atividades desenvolvidas no TCMS. A partir do exercício de 2020, o relatório de gestão fiscal deverá ser enviado ao TCMS através do sistema e-Contas e deverá conter também a assinatura do responsável pelo controle interno, devidamente cadastrado no sistema eSejur, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Conselho de Presidentes de TCs realiza a primeira reunião ordinária de 2020. O diretor da Escola Superior de Controle Externo do TCMS, SCOEX, conselheiro Valdir Neves, representou o presidente da Corte de Contas do Estado, conselheiro Irã Coelho das Neves, na primeira reunião ordinária do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas em 2020. Você sabe qual é o papel de um preposto no contrato administrativo? Veja essa resposta no quadro Saiba Mais desta semana. Aqui vamos abrir algumas considerações. O preposto, ele é o representante da contratada. Então é com ele que o fiscal do contrato vai tratar quanto ao não cumprimento de obrigações, ou a melhora da execução de algum serviço, ou a recusa no material recebido. Então esse representante da contratada, ele deve ser especialmente designado. Por meio de quê? Como isso? A empresa contratada, ela vai elaborar uma procuração, dando poderes para a pessoa, para que ela seja o seu representante. E ali, aquele documento será enviado para a administração e a administração deverá aceitar ou não aquela pessoa como preposto. Então, vai ficar designado ali e também tem que ficar expresso a aceitação desse preposto. Só abrir um parênteses aqui, gente, que é muito importante, servidores não devem tratar diretamente solicitações ou que seja executado alguma coisa ou reclamar diretamente ao terceirizado, ao funcionário daquela empresa, nem ao preposto. O funcionário do órgão, você é um funcionário efetivo do órgão, comissionado do órgão, qualquer reclamação quanto à qualidade de um material
ou a prestação de um serviço, reclame ao fiscal do contrato. E aí, automaticamente, o fiscal vai ter as suas tratativas com o preposto, certo? É muito importante isso. Assim também como essa relação, a gente sabe que é normal no nosso dia a dia, nós temos relações, olha, fulano, tal, Beltrano, e aquela pessoa é um terceirizado. Tudo bem, mas muito cuidado, por exemplo, se ele é um servidor da limpeza, você pedir para ele trocar uma lâmpada. Muito cuidado com isso, porque muitas vezes pode acontecer um problema, um fio desencapado, essa pessoa sofre um acidente de trabalho, e não, o que aquela pessoa estava fazendo ali? Ela é responsável pela limpeza, ela não é responsável pela iluminação do órgão. E isso pode causar responsabilidades, tanto ao órgão, quanto ao fiscal, quanto a quem solicitou que fosse feito aquilo. Então é muito importante esse cuidado com o preposto. E esses foram os destaques da semana no TCMS. E o TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter @TCEMSOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.